Paz do Senhor para os irmãos. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou feliz nesta noite por essa tão sublime oportunidade de poder servir aos irmãos no nosso culto, no momento que para mim é um dos momentos fundamentais que muitos irmãos com essa porção passa toda a semana. E eu louvo a Deus pela direção da igreja, por essa oportunidade, na pessoa do nosso pastor Dr. Elias Cardoso, por esta oportunidade. Também louvo a Deus, porque nessa semana Deus nos deu mais um neto. Ele vai se chamar Samuel. Aliás, já se chama Samuel. É um nome bonito. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo 35 até o versículo de número 41. Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem na sua tradução aí. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para o outro lado? E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai de amor e bondade, no nome de Jesus, o teu Filho, eu quero te louvar uma vez mais por estar na tua casa, juntamente com a igreja, meus irmãos, para meditarmos na tua palavra. Senhor, continua falando conosco, como fez durante toda essa reunião, desde o primeiro louvor. O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem advertido a nossa confiança, e nós louvamos o teu nome. E as pessoas que estão nos assistindo também possam ser alcançadas pela porção da tua palavra. Senhor, tu sabes das nossas necessidades, aonde o braço da medicina não alcança, a tua palavra alcança, aonde o braço da psicologia não alcança, o teu braço alcança. Onde o braço de um pastor não alcança, a tua palavra alcança. Deus, faz um milagre na minha vida, faz um milagre na nossa vida, para a glória e honra do teu nome. É o pedido do meu coração e o desejo da minha alma, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados irmãos. Queridos, Jesus acalma a tempestade, é o título do texto que nós vamos meditar. E este milagre de Jesus acalmar a tempestade está registrado em Mateus, em Marcos, como nós lemos aqui, e também em Lucas. E só o título do texto já nos tranquiliza. Jesus acalma a tempestade. O texto ele não propõe uma possibilidade, é uma afirmativa. Não é que Jesus pode acalmar a tempestade. Não é que Jesus talvez irá acalmar a tempestade. O texto no título é muito objetivo em dizer: Jesus acalma a tempestade. E nesta noite eu quero meditar com os irmãos sobre tantas as lutas que nós enfrentamos, sobre tantas dificuldades que enfrentamos,
Mas já ouvimos aqui o meu Patrício ali na sua palavra de testemunho. Achei lindo o seu testemunho, garoto, quando você disse: Senhor, por favor, me liberta. E aí você termina o seu testemunho dizendo: irmãos, nunca mais eu tive pesadelo. Tenha certeza, garoto, que esse testemunho edificou muitos adultos aqui, para não dizer anciãos. Porque Jesus, Ele acalma a tempestade. E o que é maravilhoso nessa narrativa é exatamente essa certeza, que muitas das vezes nós nos atemorizamos. E às vezes a medicina nos dá um diagnóstico totalmente reverso, totalmente desfavoráveis. O médico que conversou com a minha esposa essa semana, ele falou com ela, e se ela não fosse serva de Deus, ela ficaria por ali mesmo, porque é muito adverso as notícias que recebemos. Mas eu creio que Jesus, Ele acalma a tempestade. E eu quero dividir com os irmãos algumas verdades que eu elenquei no texto, não é que eu descobri, e muitas outras verdades devem existir nesse texto, e isso que é lindo na palavra de Deus, que quanto mais você mexe com ela, tanto mais ela mexe com você. A Bíblia tem esse segredo, irmão: quanto mais você ler, mais você vai aprender, quanto mais você acreditar, mais ela vai te mudar. Confie na palavra de Deus, confie na promessa de Deus, confie nos desígnios de Deus. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele acalma a tempestade. O mar da Galileia, ele tinha aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar. Em volta do mar, montanhas, um lugar que ora estava muito quente, ora estava muito frio. Daí o motivo de surgir as próprias tempestades que o texto remonta. E eu tiro algumas verdades desse texto de Jesus falando com os discípulos. Aliás, a coisa mais linda é ver Jesus conversar com os discípulos, né? Ele conversa de perto, ele conversa sem por medo, ele conversa sem pressão. E sempre a fala de Jesus é um convite para que nos aproximemos mais dele, da sua presença, e aí fica mais fácil em obedecê-lo. Mas a primeira verdade que eu tiro do versículo que nós lemos aqui, e que eu vejo no texto, é que temos um dia que marca a nossa vida e nossa história. Todos nós temos um dia, e o texto diz: naquele dia. Que dia é esse? Naquele dia. É alguém que registrou esse fato tão importante, tão fundamental. Jesus havia ensinado durante todo o dia. Para quem fala, sabe o desgaste que é falar. Para os professores que estão aqui, sabe qual é o desgaste de chegar à noite, depois de um dia inteiro de aula, e à noite a mente já está esgotada. Jesus passou o dia inteirinho ensinando, e ensinando verdades profundas. E no final da tarde, depois de tudo aquilo, o texto diz que naquele dia, Deus sempre irá marcar a nossa vida, e nós sempre temos um dia que nos marcou. É o dia do desemprego, é o dia do diagnóstico, é o dia onde nos desanimamos pelas notícias que nos dão, quando nós estamos aqui tentando comemorar a cor que estamos vivendo socialmente para voltar a uma vida normal. Recebemos notícias do mundo que alguns outros países começam a fechar de novo. E esses dias dos quais nós estamos vivendo, irá para a história, meu irmão. Irá para a história.
Eu recebi uma mensagem de um amigo pelo WhatsApp, que na época que a gente era criança, vacinação, a campanha de vacinação era num revólverzinho. Fazia fila e todo mundo tomava o mesmo tiro, tuf, 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 com a mesma agulha. E não tinha nenhum diagnóstico de contaminação. Mas a humanidade tem brincado ou tentado ocupar um lugar que não é dela, e hoje a humanidade, a ciência, está com dificuldade de encontrar uma solução para um vírus. Naquele dia, onde a angústia tomou conta do coração de alguns de nós, e ainda tomará, eu tenho certeza disso, mas mesmo nesse dia de adversidade, Jesus acalma a tempestade. Esse dia foi demasiadamente intenso, como eu disse, os discípulos cansados, e essa é a primeira verdade, que no dia da adversidade, o Senhor estará lá do seu lado. Aliás, o Senhor não te abandona nunca. Eu vou repetir, você não entendeu, Ele não te abandona nunca. Eu louvo a Deus porque muitas pessoas esquecem de você. Eu louvei a Deus quando eu vi a Damiana e o Jean chegando no culto, e o pastor Jeremias elencou aqui que é muito bom tê-la aqui. Como é gostoso cultuar a Deus com você, Dami. É ou não é, igreja? Vale um amém, irmãos? É nesse dia. Mas existem muitas pessoas que são anônimas. Ninguém sequer sabe o seu nome. Ninguém sequer sabe a luta que você está enfrentando. Mas esse dia será marcado na tua vida, na tua alma, com a presença poderosa de Jesus. A segunda verdade que eu observo no texto é que nós somos sujeitos ao tempo, e o tempo é o nosso maior inimigo na fé. Pois às vezes achamos que é tarde demais para acontecer o que desejamos e sonhamos. Sendo já tarde, diz o versículo, é tempo, irmão. O tempo, ele nos causa algumas preocupações. Eu conversava ainda antes de começar com o pastor José da Silva, e ele disse, se eu soubesse que envelhecer era tão bom, porque eu estou vivendo feliz na minha velhice. É curioso como Deus propõe algumas coisas para nós, e talvez para você que está ouvindo eu reproduzir essa fala do pastor José da Silva, você acha que não tenha muito sentido? Mas ainda essa semana eu conversava com alguém e eu dizia, o meu maior medo, eu não tenho tanto medo de morrer, como eu tenho medo de ficar velho. E aí chega um ancião e diz, como é bom envelhecer. Você percebe que Deus, Ele tem as suas maneiras de falar ao teu e ao meu coração? Espero que você esteja percebendo que Deus tem uma maneira muito sutil, muito particular, muito única de falar com cada um de nós. O nosso pastor costuma dizer, ele diz o seguinte, é a maneira que eu tenho de saber como Deus está falando, cada um tem a sua. E Deus usa das mais variadas formas para falar ao nosso coração. E tem muitos irmãos dizendo, não tem mais jeito. Não dá mais tempo. Isso Marta também diz. Porque o tempo é nosso maior inimigo, irmão. O tempo, ele não espera. Com o tempo você vê o quanto você vai envelhecendo. Com o tempo você vê o quanto as oportunidades vão passando. Isso é o tempo. A segunda verdade que eu vejo no texto é que nós temos um tempo. Só que nós temos o tempo de hoje, de agora, deste momento. Sabe qual é o grande problema de cada um de nós?
Ou nós estamos ruminando todo o nosso passado, seja ele bom ou ruim. No meu tempo, a igreja não era assim. No meu tempo, já passou esse tempo. Ou então a gente fica expectando um novo tempo. Isso é muito próprio para quem vai fazer regime. Todo mundo que vai fazer regime nunca começa no dia que decide. Ele marca uma data. Sabe o que isso significa? Que nunca vai fazer. Porque o amanhã é um ideal de conquista. E como o tempo, ele é muito pequeno para nós. O tempo é o nosso maior inimigo, como eu disse, de aproveitarmos a oportunidade. Nós só temos um tempo que pode ser aproveitado. Qual é esse tempo, pastor? É o tempo de agora. É esse tempo. É essa hora. É neste momento. Hoje você pode levantar a mão, hoje você pode dizer aleluia, hoje você pode orar, hoje você pode pedir perdão, hoje você pode perdoar. É hoje. Não deixe para amanhã, irmão, você não sabe se acorda. Viva uma vida alegre e abundante hoje. Não deixe para consertar nada amanhã. E é tão irônico isso, irmão, porque a gente nunca acorda no amanhã. Eu digo para as pessoas com as quais eu convivo, porque a gente idealiza tudo para amanhã. Amanhã, por exemplo, no sentido lógico, racional, vai ser dia 2 de novembro, dia de finados. Só que na hora que eu acordo, já não é mais amanhã, é hoje. E se você fizer para o outro dia, é a mesma coisa. E para o outro, a mesma coisa. Entenda uma coisa, você só tem hoje para adorar a Deus. Você só tem hoje para servir a Deus. Você só tem hoje para engrandecer o nome do Senhor. Porque o tempo passa. O único que não é sujeito ao tempo é Ele. Deus não é sujeito ao tempo. Moisés, quando vai à presença de Faraó, ele pede para Deus: como é que eu vou lá? Em nome de quem? Qual a carta de apresentação que eu dou lá? Ele diz: vai lá e diga, eu sou, te enviou. Como assim? Não, eu sou, te enviou. Eu quero que você entenda que Deus é sempre presente na tua vida. Eu não sei o tamanho da tua luta, da tua angústia, da tua tristeza, das tuas feridas. E eu estou falando de feridas profundas, irmãos. E eu não vim aqui para tentar diminuir a tua dor, mas eu vim aqui para confortar o teu coração, que nesta dor que está a tua alma, o teu coração, o teu corpo, Jesus é presente na tua vida. Aleluia. Saiba que para Ele nunca é tarde. Saiba que para Ele nunca é impossível. Saiba que para Ele tudo é diferente. Descansa o teu coração. Descansa o teu coração. Descansa o teu coração. Hoje é tempo de adorar a Deus. O meu companheiro que me antecedeu, ele deu um testemunho do sonho do filho, e o filho com 16 anos de idade. E aí ele brinda o nosso culto, cantando de uma forma tão linda, porque esse é o tempo da adoração. Ei, irmão, não espere um efeito especial. Esse é o tempo que Deus te deu para engrandecer o seu nome. Esse é o tempo do milagre, aonde Deus vai realizar na tua vida. Este é o tempo. A terceira verdade que eu encontro no texto é que não devemos nos acomodar do lado que estamos. Sempre haverá algo extraordinário no transcorrer
para chegarmos do outro lado. O versículo diz que Jesus convida os discípulos para irem para o outro lado. Sabe o que é lindo aqui, irmão? Mateus vai dizer que Jesus entra no barco e os discípulos o seguem. Mateus não diz que Jesus os convida. Marcos diz que Jesus os convida para ir para o outro lado. E o texto, para mim, ele é bastante interessante, porque, como eu disse no início, depois de um dia de trabalho exaustivo, cansativo, Jesus despede a multidão. E nós vamos para o outro lado. Não, peraí, aí não. Estou cansado. O senhor está cansado. Não, vamos para o outro lado. Sempre o ambiente que nós estamos, a zona de conforto que nós estamos, para nós é melhor, porque a mudança nos causa dúvida. Nós não temos certeza do que vai nos encontrar, ou do que vamos encontrar do outro lado. Mas o texto é lindo, que Jesus diz, é para o outro lado. Ei, você foi chamado por Jesus Cristo. Cada um de nós fomos chamados por Jesus Cristo. Nenhum dos senhores que está aqui, e o irmão e a irmã que está me assistindo pela internet, chegou aqui de entrão. Você foi chamado por Jesus Cristo. Não, eu quero que você entenda, foi Jesus que te chamou. Isso é muito importante, irmão, para a gente parar com aquele sentimento de comiseração, de que é o menor, de que não tem valor, de que não presta para nada. Para que eu sirvo? Você serve para engrandecer o nome do Senhor. Você está para dar glórias ao nome do Senhor. A tua vida é um testemunho da bondade, do amor, da misericórdia de Deus na humanidade. Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Você é o equilíbrio da moralidade do mundo, irmão. Só que quem foi chamado, ele convida a ir para o outro lado. Se do lado de cá está tranquilo, ele convida para ir para o outro lado. E ir para o outro lado, descansado é uma coisa, mas ir para o outro lado, cansado, é outra coisa. Do outro lado, ficava lá uma porção de pessoas que eram pagãs. Tinha um endemoniado do outro lado. Quem nasceu para servir a Deus, quem foi chamado para servir a Deus, faça com excelência. Porque tudo aquilo que você faz, o nome do Senhor é exaltado. Pastor, mas eu não sei pregar. Não é só pregador que é usado. Não é só pastor que é usado. Você viu o garotinho ali, ó, bonitinho. Falou igual um missionário. Nem sei se ele quer ser missionário ou pregador. Porque Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, e do jeito que Ele quer, irmão. Fique tranquilo de uma coisa: ninguém vai tirar o que é para você fazer para Deus. Ninguém. Descansa no Senhor. O que Deus chamou para você fazer, você vai fazer. Precisamos desejar mais e mais experiências com Ele, irmão. Precisamos desejar mais e mais estar próximo dEle. A quarta verdade que eu vejo nos versículos que eu li aqui, é que estar com Jesus plenamente é fundamental deixar as coisas. Vou repetir. Estar com Jesus, eu tenho que deixar as coisas. Jesus estava e o texto diz que deixando a multidão, deixou. E aí vai algumas interrogações. Mas todo mundo faz, você não é todo mundo. O grande problema, irmão, é que nós estamos nos nivelando por baixo. Não, irmão. Não devolva ao outro o que o outro espera que você devolva. Não.
A gentileza, o perdão, o amor é uma marca de quem é cristão. Porque todos nós erramos. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu errei. Lá no estacionamento. Ou antes do estacionamento, lá na rua. Todos nós erramos. Perfeito é só Deus. Só quem pode não errar nunca é Deus. E Deus fala para você, tem que deixar a multidão. Ah, mas a maioria sempre vence, não é bem assim. Quando estavam estudando se a terra era redonda ou plana, a maioria dizia que ela era plana. Só Galileu e Galilei que acreditavam que ela era redonda. Ele não era a maioria. Você não foi chamado para ser a maioria. Você foi chamado para fazer a diferença. E não é diferença daquilo que você coloca o sarrafo numa altura que ninguém alcança. Não, irmão. É para fazer a diferença nas mais particulares coisas da vida. É para ser um crente diferente, não só em festa. Não só quando recebe o emprego. Não só quando tem aumento de salário. Não. É para fazer diferença em época de Covid. É para fazer a diferença em época de notícia ruim. É para fazer a diferença quando falta amigo. É para fazer a diferença quando alguém está provocando você. Falando, não, mas eu sou cristão. Deixe a multidão. Escolha estar com Cristo. Deixe a multidão. E eles deixando a multidão. E aí você viaja o que é essa multidão para você. A quinta verdade que eu vejo no texto é que a tempestade era específica. E o texto diz que havia o barco, que estava Jesus e os discípulos, e outros barquinhos. Marcos coloca como barquinhos. E aí me dá o direito de imaginar que os outros barquinhos eram barcos ou menores ou mais fracos. Não é? Só que o texto é bem objetivo, versículo 37, que a onda batia forte e entrava no barco, singular, era no barco. Eu quero que você entenda, irmão, que só sabe o que você está passando, é só você e Deus. É fácil fazer sugestões a você. Agora a luta, a adversidade que você está passando, só você e o Eterno sabe. A luta ela é específica. Eu quero que você acredite na presença da companhia de Jesus Cristo do seu lado. Eu quero que você acredite, irmão. E eu não estou aqui vendendo cura, não. Eu estou vendendo a companhia de Jesus. Porque nós estamos vivendo uma época onde o que me faz estar na igreja são os benefícios dessa relação que eu estabeleço com o Cristo. O que me faz ser crente são as respostas que eu tenho mediante as minhas necessidades. Não, irmão. Eu não estou aqui na igreja porque carrego um título de pastor. Isso é honroso? Sim, é. É honroso ser músico na igreja? É. É honroso pregar? Você não faz ideia como é. É honroso poder cantar no coral, no círculo de oração, nos adolescentes, no CJC, nas crianças, no grupo de varões? É. É honroso liderar alguma coisa? É. Mas não tem nada que se compare em saber que eu sou membro do corpo de Cristo. Sabe o que significa dizer isso, irmão? Todo mundo aqui é nivelado pelo sangue de Cristo. Todo mundo é nivelado.
Ah, mas tem uns que se acham grande. Deixa se achar. Foi nivelado pelo corpo de Cristo. Ah, mas tem quem não gosta de mim. Deixa não gostar. Foi nivelado pelo corpo de Cristo. Mas estão falando mal de mim. É teu irmão, nivelado pelo sangue de Cristo. Ah, mas estão tentando me derrubar. Fique tranquilo, você foi nivelado pelo sangue de Cristo. Isso é lindo demais. E a luta vem contra o barco. E bate. E vem onda. E diz o texto que a água já estava entrando no barco. Tinha mais ou menos 19 quilômetros de largura o mar da Galileia. E eu só estou falando em base de leitura que eu fiz. Eu nunca fui lá. Eu quero ir na volta de Jesus, porque aí dá para ir mais tranquilo. É custo zero. Agora está muito caro. Água entrando no barco. Homens que estavam no barco experientes. Sabia lidar com a situação. Mas temeram. O que é que isso nos ensina? Que os maiores conflitos que eu e você enfrentamos está dentro de nós. É interior, irmão. E você às vezes diz, eu não queria pensar naquilo, mas eu penso. E eu luto para não pensar em outra coisa, mas não consigo deixar de pensar naquilo. É onde estão os nossos maiores temores, as nossas maiores angústias, dentro de nós. E aí encha a sua mente daquilo que sugere a palavra de Deus. Amados, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisto pensai. Eu quero que você comece a pensar que em meio a toda essa adversidade que você está enfrentando, o Espírito de Deus tem uma palavra de conforto ao teu coração. A sexta verdade que vejo no texto é: Jesus estava dormindo na popa do barco. E aí eu fiquei me perguntando por que na popa Jesus Cristo é o nosso comandante e não na proa. O comando de uma embarcação não é na popa, é na proa. E Jesus foi para a popa do barco. Na minha e na tua vida, Jesus dorme na popa do barco. Você não entendeu. Na minha e na tua vida, Jesus descansa na popa do barco. O que isso nos ensina, pastor? Ele quer que você tome decisões. E decisões importantes para a tua vida. O nosso maior problema, irmão, é tomar decisão. Quando você presta vestibular para 3 modalidades. Presta para medicina, presta para engenharia e presta lá para letras. Se passar nas 3, pronto, tem angústia. Qual que eu escolho? Se for reprovado em todas, já não tem angústia, só tem angústia da reprovação. Se passar uma só, ainda tem a desculpa, não, Deus quis assim. Não é nada disso. Deus está na tua embarcação, de lá Ele não vai sair, mas Ele quer você tomando decisão sobre a tua vida, para que o nome dEle seja glorificado na tua vida. A parte dianteira, como eu disse, era para quem comandava. A sua vida você tem que decidir, irmão. Josué chegou uma vez que ele estava bravo com o povo. Falou, escolha quem você vai servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou negociar.
Esses dias eu falava com alguém que, olha, hoje é o culto da água reparadora. Hoje é o culto da água que acalma. Eu disse, eu já não tenho esse problema. Por quê? Eu sirvo o Deus que repara, eu sirvo o Deus que acalma. E não tem dia para isso, é todo dia, toda hora, todo instante, é de noite, é de madrugada, é dirigindo, é trabalhando, é estudando, é fazendo a obra dele, ele está do meu lado, reparando, acalmando, orientando, sustentando, libertando, levantando, confirmando, ajudando, fortalecendo. Ele é o que está conosco. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor, irmão? Porque para Deus, nada é impossível. Eu vou repetir. Para Deus, nada é impossível. Deus é Deus de milagre. Você crê nisso? Então eu vou profetizar. Para Deus, nada é impossível. Vou repetir. Para Deus, nada é impossível. Eu creio num Deus que nada para Ele é impossível. Eu sirvo a um Deus de milagre. Eu sirvo a um Deus de possibilidade. Eu sirvo a um Deus que cuida de nós. A sétima verdade que eu vejo nesse texto é que Jesus consegue relaxar mesmo na adversidade. O barco estava enchendo de água e Jesus calmamente dormindo. Ninguém dorme nervoso, irmão. Aliás, para você dormir, são pelo menos 3 estágios para você entrar no sono REM, irmão. 3. O sono tem 4 estágios. Para você chegar no sono que repara todo o seu cansaço, tem 3 estágios que é só para desligar, desacelerar o teu cérebro. Primeiro, segundo e terceiro. E depois, quando você entra no sono REM, o teu cérebro trabalha tanto quanto se você tivesse acordado. Ou seja, ninguém dorme se estiver tenso. Você precisa relaxar. Por isso que no escuro é melhor, sem barulho é melhor. E um mar revolto, diz o texto que a onda era mais alta, entrava no barco, batia, então fazia barulho. Entrando água e Jesus dormindo. Entrando água e Jesus tranquilo. Entrando água e Jesus sereno. Eu e você estamos nos debatendo, tentando nos confortar de alguma forma, mas Jesus está nesse barco, a nossa igreja, sereno. Ele nunca nos deixou, irmão. E o que é interessante, que os discípulos tão experientes foram acordá-lo. E acorda meio como criança mimada. Sabe aquela criança que pergunta ao pai, você gosta de mim? Foi mais ou menos assim a pergunta. Senhor, o senhor não se importa não que a gente morre? A água já está batendo no queixo aqui e o senhor dormindo? Jesus acorda, o texto não diz, mas eu não vejo ninguém acordar. Ninguém acorda e sai levantando. Ninguém. Quem faz isso tem um dia péssimo. Geralmente você acorda, dá uma alongada, abre os olhos, senta. Eu estou vendo Jesus, os discípulos desesperados, angustiados. E Jesus acorda. O que está acontecendo? Conta para mim. Ô Senhor, por favor, já trouxe a gente do outro lado para cá. Não chegamos nem em lugar nenhum. Estamos no meio da adversidade. Estamos no olho do furacão.
É que Jesus, Ele é muito bondoso. Porque Ele poderia dizer, o que foi que eu disse quando nós saímos de lá? Eu não disse, passemos para o outro lado? Se eu disse que nós vamos passar para o outro lado, pode ficar tranquilo que o outro lado está nos esperando. Se Deus falou que você não vai morrer, pode ficar tranquilo que a vida está chegando. Se Deus falou que você não vai perecer, descansa a tua alma e o teu coração. Você não vai perecer. Nós vamos chegar do outro lado. Você acredita nisso, irmão? É que às vezes as coisas que nos acontecem contrário àquilo que nós esperávamos. Mas Deus é especialista em mudar tragédia em vitória. Deus faz milagre. E Deus tem milagre para a minha vida nesta noite. Deus tem milagre para a tua vida nesta noite. Deus tem milagre para cada um de nós nesta noite. Você crê assim, irmão? E Jesus chama a atenção deles, acorda, resolve, e o que ele faz? Ele fala para o mar se aquietar. Ele não grita. Não, ele não grita. Qual a diferença entre gritar e conversar? Se eu gritar, todo mundo me ouve. Se eu gritar, todo mundo me ouve. Se eu falar, só quem está perto de mim me ouve. Você não entendeu, irmão? Se eu gritar, todo mundo me ouve, pastor Jeremias. Mas se eu falar, pastor Joinville, só quem está perto de mim me ouve. O irmão que cantou aqui, ele disse que alguns pastores dizem, e alguns irmãos, e ele também tem essa experiência, e nós temos, que às vezes em alguma oração que a gente está fazendo, sabe aquela oração que não é para ninguém ver, é só para você? Você tem a sensação que chegou alguém do lado e está ali pertinho de você, você faz até assim com o corpo, como se a pessoa estivesse encostando em você. Porque se eu gritar, todo mundo me ouve. Mas se eu conversar, só quem está perto de mim me ouve. Ei, ele está pertinho de você. Isso é lindo demais, irmão. E ele fala para o mar, porque ele está perto daquilo que ele quiser. Ele fala para o mar, acabou a brincadeira aqui, parou, quietinho, calma, silêncio. Na hora o silêncio se estabeleceu. Está todo mundo sem saber o que fazer. Jesus Cristo, irmão, moço, moça, adolescente, se você não sabe o que dizer, não diga nada, fique calado, mas aguarde o socorro de Deus que vem para a tua vida. Aleluia. O Salmo 107, do versículo 25 até o versículo 30, diz assim: pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas, sobem aos céus, descem ao abismo, e a sua alma se derrete em angústia. Andam cambaleando como ébrio, e perdem todo o tino. Então clamam ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades. Fez cessar a tormenta, e acalma-se com as suas ondas. Então se alegram porque se aquietaram, assim os leva ao seu porto desejado. Você entendeu, irmão? A última palavra na tua vida não é da ciência. A última palavra da tua vida não é de um doutor. A última palavra na tua vida não é de um patrão. A última palavra na tua vida é de Deus, é de Deus, é de Deus. Quem fala por último sobre a tua vida é o Deus Todo-Poderoso.
Você vai chegar lá, irmão. Eu vou chegar lá. E eu não vou chegar lá pelo meu mérito, não, irmão. Não. Eu vou chegar lá porque Ele prometeu. Vou preparar-vos lugar. Foi Ele que falou, irmão. Aprenda no erro dos discípulos. Ele falou para os discípulos, vamos para o outro lado? Vamos. E no meio duvidaram. Ele falou para você, o teu destino é o céu. Não duvide disso. Você vai morar no céu. Pastor, mas a coisa está difícil. Você vai morar no céu. Eu estou falando de coisas espirituais. Isaías 41:9 diz, tu, eu e você, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Ei, irmão, Deus te escolheu. Foi Deus que te escolheu. Ser escolhido de Deus. A gente escolhe com quem casa, a gente escolhe o carro que tem, a gente escolhe aonde morar, a gente escolhe o que comer. Mas quem nos escolheu para ser filho de Deus foi Ele. Pastor, mas eu erro. Todo filho erra, Ele não te rejeitou. Pastor, eu pequei, mas todo filho peca, Ele te escolheu, Ele não te rejeitou. Alegra a tua alma sabendo que você é escolhido dEle. Sabe o que é bom isso, irmão? Você sabe que tem uma chamada. Quem tem certeza que tem uma chamada aqui? Deixa eu olhar para os meus companheiros. Quem tem certeza que tem uma chamada aqui? Os obreiros. Que obreiro é uma benção, irmão. Na semana eu vou ser extremamente avaliado. E é bom que seja também, somos irmãos. Mas você foi escolhido. A chamada é minha. Foi Ele que me chamou. A chamada é sua. Foi Ele que te chamou. Esses músicos que tocam aqui, cada um deles, cada um se dedica à sua forma. Hoje no ensaio do CJC, eu vou lá, eu não sei o que eu vou fazer lá. Não sei, irmão. Porque o Renato passa as vozes lá, todo mundo canta certinho. E a única coisa que eu sei no final do ensaio é que eu não sei cantar. Eu só quero que você entenda que isso que você faz é tão importante isso que eu faço. Porque nós fazemos para Ele. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te chamou. Eu tenho que dar um testemunho aqui. Domingo passado nós estávamos na escola dominical online e retomando o presencial. Uma escola como todas as escolas que eu venho todo domingo, nada diferente. Não aconteceu nada de anormal para mim. Uma aula boa, gostei da exposição do professor, foi muito gostosa, muito edificante. E a nossa irmã Silvana, ela canta, era a nossa cantora mor na nossa EBD. E aí o pastor deu para ela cantar um hino. Na hora que ela começou a cantar o hino, a escola mudou para mim. Ela me colocou lá no céu. Eu não aguentei, não tinha uma multidão, não tinha ninguém fazendo efeito especial. Foi eu e Deus, nem ela percebeu isso. Sabe por quê, irmão? Porque a tua chamada foi Ele que fez. Pode ninguém acreditar em você, Ele acredita. Pode ninguém achar que você tem condição, Ele acredita. Tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, a ti escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te fortaleço, eu te fortaleço.
te fortaleço no domingo, te fortaleço na segunda, te fortaleço na terça, te fortaleço na quarta, te fortaleço na quinta, na sexta, no sábado, janeiro, fevereiro, abril, novembro, dezembro, 1 ano, 2 anos, 30 anos, eu te fortaleço, 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 Deus te fortalece, Deus te fortalece, Deus te fortalece. E te sustento. E te sustento. Quem te alimenta é Deus, quem te sustenta é Deus, com a destra da minha justiça. E o 13 diz o seguinte: porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Não pede ajuda para quem não pode te ajudar, irmão. Pede para Ele te ajuda. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.